Entre 1914 e 1918, milhares de soldados investiram contra os territórios inimigos. Grande parte morreu em combate. As bombas, o frio rigoroso e a fome dizimaram exércitos inteiros. O mapa da Europa já não era mais o mesmo. Os impérios já não existiam mais. Eles vão ser substituídos em grande medida por algo parecido com repúblicas democráticas, né? Desaparece o Império Alemão, né? A Alemanha perde territórios. O Império Austro-Húngaro desaparece completamente, né? No seu lugar surgem uma República Austríaca, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, a Romênia é ampliada, a Polônia ressurge, né? Depois de quase um século e meio de desaparecida, né? Nós vamos ver o desaparecimento do Império Turco-Otomano. Enquanto a Europa se transformava, aqui em Curitiba o clima ainda era de tranquilidade. Professor, como é que era Curitiba antes da Primeira Guerra Mundial e qual que era a participação dos alemães no desenvolvimento de Curitiba nesse período? Curitiba, desde o final do século XIX, é uma cidade que está se desenvolvendo bastante. Em grande parte, ou parcialmente, isso aí é um pouco controverso na historiografia, mas em parte, digamos assim, em função do trabalho dos imigrantes e dos descendentes. Muitas indústrias que existiam na época foram fundadas por eles e são vistos, neste contexto, de uma forma bastante positiva pela sociedade curitibana como um todo. Mas a calmaria durou pouco. Em abril de 1917, os alemães afundaram o navio Paraná, um dos maiores da frota mercante brasileira. O ataque é considerado um ato de guerra e o Brasil declara apoio à Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Estados Unidos, que havia assumido o lugar deixado pela Rússia. Principalmente depois que o Brasil entra na guerra, os alemães e descendentes, começam a sofrer uma pressão, né, para acelerar a sua integração, para que eles assumam o seu lado brasileiro, enfim, comecem a se expressar em português, né? O que acontece com os imigrantes e os descendentes? Evidentemente, eles se recolhem. Quer dizer, não tem mais condição, o consulado é fechado, os clubes são praticamente, as escolas alemãs são fechadas, não existe mais a atividade teuto-brasileira neste momento. O fervor nacionalista chega a Curitiba e os estudantes católicos organizam os mítins, espécie de comícios. As reuniões eram realizadas nas praças Tiradentes e Santos Andrade. A relação entre brasileiros e imigrantes alemães estava abalada. Essas agitações populares levam a uma certa quebradeira, como se fez com os jornais, né? O Der Kompass, por exemplo, como se fez com a Divina Providência, né? Há uma certa invasão dos clubes, né, para destruir as fotos do Kaiser. Medo fez a comunidade alemã se isolar. Eles buscam refúgios. E essa pode ser a explicação de um mistério guardado no subsolo de um dos clubes criados pelos alemães em Curitiba, os túneis do Clube Concórdia. Então, esses túneis, né, eles conectavam essa parte histórica, o centro histórico da cidade. E, de acordo com as pesquisas, a gente viu que esses prédios antigos da cidade existiam no subterrâneo, no porão, algumas saídas. E eu imagino que os túneis da parte histórica, eles se entrelaçavam, existiam essas galerias que se conectavam entre si. Aqui o Clube Concórdia, o Clube Alemão, e uma das saídas aqui ia para essas galerias do centro histórico no Largo da Ordem, com outras casas antigas, com as igrejas. Então é bem interessante essa história porque existe essa conexão subterrânea secreta em Curitiba. Eu imagino que como esse clube, né, ele foi construído no final do século retrasado, né, em 1886,
E a Primeira Guerra Mundial começou ali por 1914, é um clube alemão. E os alemães estavam envolvidos diretamente na Primeira Guerra. Eu imagino que esse túnel aqui foi construído bem nesse período. Um período que foi utilizado já desde a Primeira Guerra até a Segunda Guerra. O discurso dos estudantes se transformavam em ações agressivas. As escolas de língua alemã são fechadas, assim como os clubes. A guerra acaba. E como fica a relação entre curitibanos e imigrantes? É o que você confere amanhã aqui no OTV Jornal.